aí, pessoal, vocês viram que ontem foram feitas as primeiras prisões, né, relacionadas ao orçamento secreto, que é o maior escândalo de corrupção da história do planeta, tá? São mais de 50 bilhões de reais que já foram roubados. Então a gente vai... Se o Bolsonaro for reeleito, claro, vai ser tudo encoberto, 100 anos de sigilo e tal, a gente nunca vai saber de nada. Mas se ele perder a eleição, a gente vai ver todos os dias prisões relacionadas a dinheiro desviado da saúde, da educação e tal. E o Jornal Nacional fez uma reportagem ontem interessante falando sobre o que é o orçamento secreto. O orçamento secreto existe desde 2020 e tem esse apelido por causa da falta de transparência. Segundo especialistas, tem sido usada como moeda de troca pelo governo para obter apoio no Congresso. Então, assim, se trata de um esquema que prejudica a população, que desmoraliza o governo e o Congresso, né? E na ponta prejudica quem precisa, que não vai ter o acesso à saúde que precisa. No primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o orçamento secreto para 2020. Mas depois de uma negociação com o Congresso, o modelo do orçamento secreto e as emendas foram mantidos por meio de projetos de lei enviados pelo próprio presidente e aprovados pelo Congresso. Nos anos seguintes, o sistema continuou. Foram 18 bilhões de reais em 2021 e 16 bilhões em 2022. Para o ano que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a pedir que o presidente vetasse o orçamento secreto. A nota técnica do Ministério argumentou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Mas Bolsonaro manteve os mais de 19 bilhões de reais previstos, o que vai tirar dinheiro das áreas da saúde, educação e assistência social. Roberto Rodrigues de Lima, alvo da operação de hoje, foi um dos usuários externos que mais fizeram indicações, quase 70 milhões de reais. Desse total, 36 milhões de reais foram liberados pelo governo federal, mas não se sabe qual parlamentar fez a negociação. E aí, relacionado a esse assunto, olha só, o Eduardo Paes hoje fez um desafio aqui, né? Se alguém me contar alguma coisa que o Bolsonaro tenha feito pelo Rio, eu sou até capaz de mudar meu voto. E rola aquela tranquilidade triste, né? De quem sabe que é nada, zero. O Bolsonaro não fez coisa nenhuma pelo Rio. É Lula presidente. Pelo Brasil e pelo Rio. E ele desafia ainda, bolsominions podem escrever aqui. Aí apareceu, né, os bolsominions aqui, aquele Paulo Figueiredo da Jovem Pan. E aí o discursinho dele é o seguinte: Lava Jato, blá, 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 Lava Jato, blá, 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 Lula ladrão, blá, blá, blá. Então vocês percebam que ele não conseguiu falar uma obra do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Nada. Eu vou só falar rapidinho aqui, em 30 segundos, algumas obras, porque se eu fosse falar tudo que o Lula fez no Rio, o vídeo ia demorar 20 minutos, mas rapidinho. O Lula, em 2006, levou o metrô para Copacabana, tá? Estação Cantagalo. Depois, em 2009, o Lula levou o metrô para Ipanema, Estação General Osório, inaugurado pelo Lula. Depois, em 2015, já no final do governo da Dilma, o metrô chegou na Barra da Tijuca, né? Uma coisa que ninguém acreditou que chegaria um dia. Estação Jardim Oceânico, com a conexão, né, varando a barra inteira ali, com a conexão com o BRT. O BRT que também estava aí no parque, foi obra aí dos governos do PT. Cara, no governo do PT teve até VLT no centro do Rio, né? Tem lá, tá funcionando até hoje. Um veículo leve sobre trilhos funcionando, parecendo a Europa, né? Coisa da Europa. Então, o Eduardo Paes fez essa provocação porque ele sabe que a comparação é humilhante, né? Totalmente humilhante. E o bolsonarismo do orçamento, o cara lambibota do governo do orçamento secreto, o cara lambibota de um cara que compra 51 apartamentos com mala de 25 milhões de reais em dinheiro vivo, vem falar aí de corrupção da era do PT, né? Pessoal, tá circulando aí na rede um vídeo muito interessante, a gente já mudando aqui de assunto, da Ava Santiago. Ela é a presidente do PSDB de Goiânia e resolveu declarar apoio ao Lula. Ela é evangélica e tal. E aí uma bolsominion na plateia ali pegou o microfone e quis lacrar pra cima dela. E olha a invertida que a bolsominion levou. Ava Santiago, você como cristã, você deve saber que os países em que os governos são comunistas, eles perseguem os religiosos, as igrejas e os cristãos. Como você, como cristã, apoia esses países comunistas? O ex-presidente Lula, os aliados dele, todos aliados dele, os países são comunistas e defendem, né, a perseguição do cristianismo. Eles destroem as igrejas.
igrejas, perseguem os padres, prendem e matam. Kenga, eu acho a sua pergunta muito importante, muito importante. Se fosse um evento do Bolsonaro, você não daria conta de segurança, já te tinha tirado, mas vocês querem que devolver. Que o Brasil nunca teve uma experiência comunista, muito pelo contrário. O Brasil foi governado durante 12 anos pelo PT. Foi durante o governo do PT que o Silas Malafaia se tornou multimilionário, falando sobre a fé cristã em canais de televisão abertos, que são concessões públicas. Como é que a gente pode dizer que o PT persegue as igrejas, se foi durante os governos do PT que os principais líderes midiáticos do Evangelho montaram verdadeiros impérios? Que os evangélicos passaram de 8% da população brasileira para quase 30% declarado. Assim, achei que ela foi muito bem, a Ava Santiago, mas para acabar com esse assunto, basta dizer que o principal aliado no Bolsonaro é o rei da Arábia Saudita, né, o principal aliado internacional dele, e é um sujeito que, na Arábia Saudita, você é proibido, você é morto se você professar o cristianismo, tá? Então é proibido por lei você professar o cristianismo. Eles fecham as igrejas cristãs e tal. Então, basta mostrar isso aqui para acabar com essa conversinha fiada, né, da apoiadora do Bolsonaro ali. Então é isso, pessoal. A gente fecha esse vídeo agora. Coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser apoiar com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página. Uai, seu app de vídeos curtos.